Obrigado, grupo de louvor. Quero dizer para vocês hoje que é muito gostoso, é gratificante estar na presença do Senhor. É muito bom. Quando eu falei para os irmãos em relação a Mical, em relação à janela, é que às vezes nós começamos o culto já com o coração meio endurecido. Nós começamos o culto pensando o que eu vou fazer amanhã, como que eu vou sanar minhas dívidas, como que eu vou me posicionar, o que eu tenho que fazer, como que é, e esquecemos que nós participamos já de um culto tão maravilhoso, qual Deus já está falando, mas a semana nos consome. E acabamos perdendo a bênção por desviar o foco, por ficar pensando em coisas que não vão edificar em nada nossas vidas. Ficar pensando em algumas picuinhas, em algumas coisas. Às vezes no próprio culto, você está sentado, mas você só veio só para fazer número. Esquece de se entregar. Eu sempre falo que meu culto é como se fosse o último culto, cada culto que eu estou. Porque eu não sei, esses dias, domingo passado, o pastor ministrou, que Jesus está voltando e vai vir, nós não vamos nem saber, já vai chegar. Então nós temos que entregar o nosso melhor culto de adoração, de louvor, de gratidão ao Senhor. Independente das dificuldades, porque nós somos falhos, erramos, temos muitas dificuldades em nossas vidas, mas aquele que nos trouxe aqui, conduz as nossas vidas, Ele nos guarda. Quando eu falei da janela para os irmãos, não está muito distante não, essa semana eu fiz isso. Fui tirar uma foto, minha filha estava do meu lado, tirei uma foto, eu olhei e falei, celular não presta para tirar foto. Ela falou, empresta um pouquinho, pai. Passou o celular na blusa assim, pode tirar. E a foto ficou boa. Era comigo mesmo, estava tudo sujo, e eu queria que saísse uma foto boa. E às vezes nós julgamos antes de entender e ver o outro lado primeiro. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, mas eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Mateus, capítulo 14, versículo 15 em diante. Mateus 14, versículo 15 em diante. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele, dizendo, o lugar é deserto, e a hora já está avançada. Manda embora as multidões, para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Jesus, porém, lhes disse, eles não precisam ir embora. Vós mesmos dai-lhes de comer. Então eles disseram, temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E disse, traze-os aqui. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães. Depois o entregou aos discípulos, e eles os entregaram à multidão. Todos correram e se fartaram, e recolheram-se 12 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Curva sua cabeça, só um instante. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa noite tão especial. Obrigado por o Senhor ter falado conosco até aqui. E eu peço ao Senhor neste momento que o Senhor venha falar comigo e com a tua igreja, através da tua palavra, Pai. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir nesta noite, Pai. Muito obrigado, Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Passagem muito conhecida. E nós gostamos muito de falar, quando nós falamos dessa passagem, falamos da multiplicação. Mas me chamou muita atenção, eu até vou abrir aqui, que eu separei algumas coisas aqui. E eu tinha deixado na minha Bíblia, e eu deixei a Bíblia em cima da mesa em casa. Aí improvisei com a Bíblia da Anaí.
Aqui, quando os discípulos chegam até Jesus e falam para Jesus, eu vou falar nas palavras mais simplificadas, para os irmãos entenderem, mas chegando para Jesus e falam: Jesus, já é meio tarde já, esse povo, é muita gente aqui, é melhor que eles vão para a casa deles, e lá eles se viram, para ver o que vão comerem. Lá eles se viram. Se você olhar esse texto, ler meio rápido, você vai ficar meio preocupado, vai falar assim: puxa vida, os discípulos de Jesus, que andavam com Jesus, fala para Jesus largar aquele pessoal na mão, mas eles estavam com medo. O medo nos faz, às vezes, tomar algumas decisões que pode nos causar um dano. Estavam com medo porque eles tinham acabado de receber uma notícia que João Batista tinha sido morto pelo rei. Imagina aquela multidão com fome. E se acontecesse algo com eles, com aquela multidão, eles também ficaram com medo que poderia cair sobre eles. Mas eu vejo um pouco de hipocrisia nisso. Vai para lá, deixa que eles se virem. E no nosso dia a dia, às vezes acontece isso. E nesse texto eu comecei a meditar em algumas passagens, alguns versículos, e comecei a ver que é uma operação aqui de matemática, algumas regras. Na nossa vida, para nós alcançarmos alguns objetivos, nós temos que diminuir algo em nossas vidas. Diminuir. Grave bem essa palavra. Diminuir. A hipocrisia. Às vezes a falta de responsabilidade. Diminuir a falta de compromisso. Já pensou? Se Jesus pega e fala para ele: você tem razão, mas Jesus não faz isso. Eu ouvi aqui nos primeiros louvores: quão grande é o nosso Deus. Às vezes tem algumas responsabilidades que vêm para nós, nós queremos dar um jeitinho brasileiro. E esse pessoal aqui, creio com um pouco de medo, e de uma forma tão inteligente, chegaram em Jesus: não, vamos deixar eles ir para a casa deles, a hora já é tarde. Mas aquelas pessoas queriam estar perto de Jesus, eles queriam estar com Jesus, eles estavam vendo o que Jesus estava fazendo. Mas do outro lado eu também entendo a situação deles. Eu, quando estou com fome, eu fico meio difícil de lidar. A Renata até fala: você tem que comer alguma coisa, você está meio chato, meio. E aquelas pessoas, eles estavam ali, os discípulos, preocupados. Mas vamos para lá, deixa eles irem para lá. Jesus fala: não é necessário que eles vão. Não é necessário que eles vão. Deixa eles aqui comigo. Se vocês podem ficar, eles também podem ficar. Mas aquele jeitinho que às vezes nós queremos fazer. Só que às vezes nós esquecemos que muitas coisas nas nossas vidas nós precisamos diminuir. Tem coisas nas nossas vidas que nós não queremos entrar nas operações aqui da matemática. Só pensamos lá na multiplicação dos 5 pãezinhos e dos 2 peixinhos. Você já pula essas operações. Nós já pulamos, nós já vamos lá para a multiplicação, mas esquecemos que para nós chegarmos lá na multiplicação, nós temos que passar por algumas etapas em nossas vidas. Como eu disse, diminuir algumas coisas em nossas vidas que têm nos prejudicado, que têm nos atrapalhado. Eu consigo enxergar aqui que eles foram muito hipócritas quando chegaram naquela mensagem para Jesus e despedindo aquelas pessoas. Faltou um pouquinho de amor. Sabe por quê? Acho que no versículo
21, se não me engano, deixa eu ver aqui. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Tinha mulheres e crianças. Como você manda uma criança, uma mulher para casa, com fome? Só Deus sabe. Se eles iam encontrar alimento onde que eles, na casa deles, se tinha alguma coisa na casa deles. Às vezes as pessoas passam perto de nós pedindo, e nós não conseguimos enxergar. E eu sempre ouvia isso, Rodrigo, perante a campanha, os discursos políticos, e de um lado é verdade. Quando a gente anda pela cidade, não sei se Lençóis Paulista tem isso, mas em Botucatu, quando você anda na rua do centro, tem muitas pessoas pedindo, sentadas na porta dos mercados, supermercados, lanchonetes, e elas ficam pedindo. E aquilo ali faz parte da paisagem, a gente acaba acostumando com aquilo. Eu vi muito falar isso na política, e na verdade faz sentido, é verdade isso. Aquilo para nós se torna algo comum, algo comum. E nós começamos a olhar aquilo lá, não toca no coração, você não sente mais aquela preocupação, você não se preocupa mais em querer ajudar, porque aquilo lá está fazendo parte da paisagem, aquilo lá começou a fazer parte das nossas vidas. Nós passamos, quantas vezes for, vai olhar, você não vai ajudar. Eu sei que aqui não é assim. Então nós temos que diminuir algumas coisas. Eu sei que tem muitas pessoas que acabam se aproveitando, mas tem pessoas que sofrem por uma falta de ajuda, por alguém estender a mão. Jesus, Ele fala, não é necessário. Às vezes nós estamos querendo jogar esse problema para outras pessoas. Esse problema não é meu, a fome não é minha, a fome é da política, a fome é daquele lá, a fome é... Às vezes nós podemos contribuir com mais, nós podemos ajudar. Então algumas coisas na nossa vida que nós precisamos rever e diminuir aquilo que tem te atrapalhado de chegar próximo de Deus. Obrigado, Renato. O pastor fez eu pôr paletó. Pensa no homem que sofre, que transpira, que também não educa esse corpinho. 100 quilos não é fácil não. Tem jeito, né? Mas nós podemos fazer algo. Nós podemos. Mas nós temos que entender o que tem nos atrapalhado. O que nós podemos contribuir? O que tem nos atrapalhado? O que tem atrapalhado a sua vida? Não seja um amical. Hoje Jesus quer curar essa ferida, esse trauma, para você descer, sair lá da janela e vir se alegrar no meio do povo, para você começar a enxergar de uma forma diferente. No versículo, vamos lá, senão daqui a pouco já dá hora ali. No versículo 16, deixa eu ver Jesus aqui. Jesus, porém, disse: eles não precisam ir embora, vós mesmo dai-lhes de comer. Vós mesmo. Então eles não precisam ir embora. Aí um pouquinho mais à frente, no 17 e 19. Então eles disseram: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traz-os aqui. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou e o partiu, os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles entregaram às multidões. Quando Jesus fala não é necessário que vão embora, Jesus chama para ele a responsabilidade. Jesus fala: agora é o momento de somarmos. Somar.
Agora é o momento de somar. Mas para começar a ter uma soma na sua vida, nós temos que passar por essas operações. Diminui algumas coisas e Jesus vai acrescentando outras coisas na sua vida. Aí depois Jesus fala que vai dar os pães, os peixes para toda a multidão. Jesus começa a dividir. A dividir. Jesus começa a dividir. Aí depois que Jesus começa a dividir, daqueles 5 pães e 2 peixes, teve o quê? O que teve? Multiplicação. Os irmãos começam a entender que é uma regrinha de matemática que nós colocamos em prática no dia a dia, mas só para contar dinheiro, só para pagar conta. Se começar a olhar de uma maneira espiritual, se você hoje olhar de uma forma diferente, começar a ver que a sua vida pode ser mudada através dessas regrinhas aqui, diminuir algumas coisas na sua vida, somar outras coisas na sua vida que vai agregar para você, dividir aquilo que você tem e que Deus tem te dado, vai agregar também na sua vida. Depois que você começar a fazer essas operações, quem pode multiplicar na sua vida? Vocês podem me falar? É Jesus. Olha que simples. Na minha época de escola eu sofria tanto para fazer essas contas, e não está difícil. Não está difícil. Mas vamos lá. Somar. É aquilo que eu falei para vocês. Esses dias eu fui assistir. Não, tinha uma entrega de um prêmio num campeonato. E eu fui lá, tinha que ajudar para entregar os prêmios, representando o prefeito, e eu fui nesse campeonato. E teve um jogo. Crianças, mais ou menos igual que nós temos aqui, de 8 a 10 anos. E um jogo disputado, 2 times, os meninos lá jogando bola. O goleiro tomou um frango, Johnny. Tomou um frango, o menininho. O técnico, em vez de incentivar aquelas crianças, começou a xingar. Um menino do time pegou, baixou a cabeça e saiu. Foi até o goleiro, pegou na mão do goleiro, levantou o goleiro, deu um abraço no goleiro, pegou a bola e foi lá e falou: vamos jogar. Eu olhei aquilo, eu me emocionei. O pai dele estava do meu lado, eu falei assim: olha, essa atitude do menino valeu tudo para mim hoje. Criança de 9 anos, 10 anos. Ninguém forçou ele a fazer aquilo. Ele foi lá e incentivou o goleiro. Você tem feito isso na vida do seu irmão? Na sua família? Ou às vezes quando cometemos algum erro, a primeira coisa que você faz é criticar. Porque eu vi aqui, nós somos falhos, nós erramos. Nós precisamos de força, de ajuda. Um precisa do outro. Antes, eu sempre ouvia, vocês também já ouviram muito, principalmente o pastor Natalino, quando ele contava as histórias dele, que ele andava quilômetros a pé para chegar na igreja. Ele ia na igreja. Hoje nós colocamos alguns obstáculos. Se estiver aqui numa igreja muito longe, de carro, às vezes nós reclamamos. De carro, às vezes nós reclamamos e falamos: é muito longe. Antes, nós tínhamos muito tempo para fazer as coisas. Tempo para fazer várias coisas. Tempo para ir em festa, principalmente quando tinha alguma coisa para comer, né, Rodrigo? A gente dava um jeito e ia. Mas às vezes fica muito difícil a gente ter alguns compromissos na igreja, porque nós não temos tempo. O trabalho tem nos consumido. Aquilo tem nos consumido. Então está faltando nós começarmos a dividirmos os nossos tempos.
se organizarmos. Porque nós encontrávamos tempo lá atrás. Quer ver uma coisa que eu vou falar para vocês, que eu passei por isso? Mas louvo a Deus pela Renata. O meu salário, eu sempre gastei com tudo que satisfazia o meu prazer, o meu desejo, as minhas coisas que eu queria fazer, eu fazia. Mas nunca me preocupei com as coisas do Senhor. Mas todo mês eu deixava 40%, 50% na farmácia. E eu novo convertido, eu sentava no fundo da igreja, o pastor falava assim, a igreja aqui precisa disso. Eu olhava e falava assim, meu Deus do céu, esse homem vai pedir dinheiro. Jesus não precisa de dinheiro. Jesus é dono do ouro e da prata. Discursinho, fajuto, era o que eu falava. Discursinho, fajuto, me perdoa, irmão, mas eu falava isso. Aí Renato um dia chegou e me falou assim, se você não tem fé, se você não tem coragem de dar o dízimo, eu a partir de hoje eu vou dar. E não aceito que nenhum dinheiro saia da minha casa para as coisas que não agradam a Deus, e não vou aceitar mais gastar nenhum dinheiro com a enfermidade das minhas filhas. Aquilo para mim foi parei, falei, tá bom, você quer fazer isso, você faz. Mas eu não sei, não quero saber o que você deu, quanto você deu, não quero saber. Falei para ela, irmãos, Deus é muito grande. Não precisava do meu dinheiro. Deus não precisava de mim para ajudar a igreja. Deus, Ele faz da forma que Ele quer. Mas Deus mostrou para mim que eu era muito incrédulo. Deus me mostrou que eu era um homem de pouca fé. E quando a minha esposa teve aquele ato de fé, de coragem, de ousadia, a minha vida, a vida dela, através da vida dela, as minhas filhas começaram a melhorar. Eu não gastei mais em farmácia. Eu não gastei mais dinheiro com as coisas que não agradavam a Deus. O emprego que eu tinha lá era o que eu tenho até hoje. É o mesmo cargo. Deus foi multiplicando na minha vida, através da vida da minha esposa, de um ato de fé e de coragem dela. Então às vezes nós ficamos arranjando alguma desculpa para não ser fiel. Deus não precisa mesmo de mim nem de você. Mas nós temos que fazer prova de Deus. Nós temos que ser ousados. Nós temos que ter coragem. Nós temos que ter objetivo. Seja em qual área da sua vida. Não se conforme com aquilo. Seja ousado. Não vive só naquele momento de diminuir, não. Diminui só as coisas que te atrapalham. Mas as coisas que podem te edificar, some, acrescenta. E depois que elas forem acrescentadas na sua vida, comece a dividir, para vir a multiplicação na vida de vocês. Para vir a multiplicação. Se você ainda não tem coragem, desafia Deus. Nessas coisas eu acho que vale a pena. Para você ver, porque eu fiz essa prova, através da minha esposa. Estou fazendo propaganda aqui, não, desculpa, pastor, tocar nessa palavra, nessa coisa, é uma coisa que é chato de falar. Mas eu não estou falando isso para, não sei nem como funciona a igreja aqui. Mas eu estou falando algo que Deus tem colocado no meu coração. Para nós vermos as multiplicações em nossas vidas, nós temos que acreditar e confiar naquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que confiar no Deus que nós servimos. Porque teve um momento em nossas vidas que nós agíamos de engano, de querer achar que estava levando vantagem em tudo. Assim, é fácil, eu vou lá, faço aquilo. Tudo nós damos um jeitinho brasileiro. Eu engano ali, faço aqui, dou um jeitinho aqui, faço uma manobra aqui, faço outra manobra ali. Mas Deus está vendo. Não adianta, não adianta. Vamos entrar nessas regrinhas aqui de matemática. Aqueles discípulos andavam com Jesus, estavam do lado de Jesus. E por um momento, por medo, eles cometeram um erro. Mas rapidamente, eles olharam e falaram, peraí, nós estamos do lado do mestre. Nós estamos do lado daquele que sabe, daquele que vai nos conduzir ao melhor lugar.
daquele que não vai deixar faltar nada para nós. Ô Jesus, me perdoa pelo que eu falei, sou humano, nós cometemos isso, nós falhamos, por algum momento de nossas vidas falamos, não vai dar, não é para mim, isso aí não é culpa minha, isso aí é responsabilidade dele, é responsabilidade do outro. Não traga para você o problema, você tem aquele que vai te conduzir ao melhor caminho, você tem aquele que te conduz. Não é necessário que ninguém saia, não é necessário que ninguém saia daqui como entrou, porque Jesus hoje quer que você saia daqui renovado e transformado. Jesus hoje quer que você saia aqui com a certeza que a partir de agora a sua vida só vai trabalhar em cima da multiplicação. Mas quando fala em multiplicação, nós pensamos sempre nas coisas materiais e financeiras. Mas eu quero dizer para você hoje, Deus quer trabalhar muito na sua parte espiritual. Deus quer multiplicar muito na sua vida espiritual, dos dons. O pastor Wagner aqui falou dons, talentos. Deus te entregou, mas não deixe esse talento seu ficar ali enterrado, não. Deus quer multiplicar, e através, quando multiplica na sua vida, você começa a dividir com as pessoas. Como eu vou dividir um talento? Como eu vou dividir algo dessa maneira? Sabe por quê? Quando Deus dá um dom de cura para você, um dom da oração, você vai lá e ora pelaquela pessoa. Você está dividindo aquilo que Deus deu para você, e você está abençoando a vida de outra pessoa. Quando você ora para uma pessoa para curar, não que você vai curar, mas através de Deus, você é um instrumento. As pessoas vão ser curadas pela sua fé, pela fé das pessoas. Tem alguns atos nas nossas vidas, gestos, que são simples, mas tem uma importância muito grande em nossas vidas. Talvez às vezes fique imaginando um monte de coisa, na cabeça fica trabalhando, eu não sou capaz, não posso, não dá. E nós arrumamos um monte de obstáculos, para criar essas dificuldades, essas barreiras, e para você ser reprovado nessa regrinha de matemática. Nós acabamos sendo reprovados, porque Jesus foi um mau professor? Não, porque nós temos sido maus alunos, porque não estamos ouvindo direito o que Deus tem falado com nós. Mas mesmo assim, Jesus, Ele nos olha de uma maneira especial, mesmo com todas as nossas falhas. Depois, se vocês puderem, vocês vão ler aqui na Bíblia, depois de vocês, mais um pouquinho adiante, os mesmos discípulos que estavam com Jesus, passam por um outro episódio, e Jesus vai falar para eles: pô, vocês não lembram lá atrás da multiplicação dos pães? Nós já passamos por isso, e eu não estava com vocês. Nós somos falhos. Quantas coisas Deus já não fez na sua vida, e talvez você já se esqueceu, mas lá na frente você começa a falar: puxa vida, é verdade. Irmã Miriam, uma vez eu estava aqui na igreja de Lençóis, acho que uns 25 anos atrás, mais ou menos. Não, uns 22 anos atrás. E veio uma moça trazer uma palavra. Não sei se o pastor Marcelo lembra, que até o tempo começou a fechar, ela saiu lá fora com os irmãos: vamos orar para que a chuva não venha atrapalhar. Você lembra disso ou não? E foi um grande mover da igreja. Não lembro o nome dessa moça. E ela deu uma folha para que cada um escrevesse 10 pedidos para Deus, uma carta para Deus. Vocês lembram disso ou não? Você lembra? Não sei se alguém lembra disso, estava aqui nessa época. Ela deu uma folha para cada irmão, e era para escrever 10 pedidos naquela carta. Eu escrevi meus 10 pedidos e coloquei dentro da minha Bíblia. Se passaram 15 anos, e estava na minha Bíblia, Edu. Um dia eu estava olhando, primeiro pedido, que meu pai aceitasse Jesus. Meu pai tinha aceitado Jesus. Aí foi vendo outros pedidos que eu tinha colocado, fui colocando. Dos 10 pedidos, 15 foram realizados, Du. Todos os pedidos que eu fiz tinham se cumprido. E sabe quando que eu tinha lembrado disso, Fischer? Porque eu abri minha Bíblia.
Eu não lembrava que eu tinha falado aquele dia com Deus e pedido para Deus aquilo lá. Mas eu falei com todo o meu coração, coloquei coisas simples, algumas coisas difíceis, que eu achava que não ia acontecer, mas eu coloquei e aconteceu. Tem coisas na nossa vida que Deus multiplica, só que nós esquecemos que Deus multiplicou nas nossas vidas. Mas eu peço aos irmãos, coloque em prática na vida de vocês. Não haja de impulso, com medo, porque às vezes nós temos que ser ousados, temos que ter coragem, ter atitude. Estava falando para o pastor Wagner aqui, para o pastor Marcelo, eu falei assim, tem uma falta hoje de não estar sentado no primeiro banco, porque a maior alegria que eu sinto na igreja, no culto, quando as crianças vão louvar ao Senhor, e você começa a olhar para o rostinho de cada uma delas, e elas se esforçam o máximo para tentar fazer os gestos que a tia está fazendo para elas copiar, para elas imitarem a tia. E ali você vê a alegria daquelas crianças. Então é tão gostoso nós estarmos na casa do Senhor. É tão gostoso os pais que estão aqui. Hoje minhas filhas já estão grandes. Os pais estão aqui vendo seus filhos dançando, alegrando. Hoje pela manhã eu fui no mercado cedinho. Um rapazão, acho que de uns 30 anos. Ele pegou o carrinho, começou a chover. E ele começou a cantar o louvor que as crianças louvaram. Como que é mesmo? Você sabe? Chove, chove, chuva. E ele começou a cantar esse chove, chuva, chove sem parar, não sei o que lá. Eu olhei para ele, aí ele cantando. Aí chegou um outro rapazinho para empurrar o carrinho do lado dele, acho que não entendeu nada. O rapaz falou assim, não, tem que parar a chuva que hoje tem que sair. Aí ele falou, não, chuva é bênção de Deus. Um rapaz ali, eu falei, olha, as crianças começaram a louvar esse hino. Eu falei, olha que gostoso. É bom servirmos um Deus maravilhoso que nós servimos. Servir esse Deus tão presente em nossas vidas. Jesus não despediu nenhuma daquelas pessoas sem se alimentarem. Jesus não deixou ninguém ir embora sem se alimentarem. Essa palavra todos já conhecem. Essa palavra é uma palavra muito conhecida. Mas coloque na sua vida que às vezes nós tomamos algumas atitudes que nos impedem de chegar aonde nós queremos chegar. Começa a olhar que às vezes o problema não é só do pastor, que às vezes o problema não é só do seu chefe, que o problema também não é só da sua esposa ou do seu esposo, não é só dos seus filhos, que às vezes o problema também está com você, comigo. E nessa parte que você conseguir enxergar isso, tenta diminuir, tenta mudar isso, você vai ver a diferença que vai ser. Nós somos muito cheios da razão, nós somos muito durão, não tem mais aquela sensibilidade, aquele amor, aquele carinho. Minha filha saiu de casa esses dias, não que saiu de casa, ela casou, estava em casa e ela foi morar na casa dela. E liguei para minha esposa, ela foi trabalhar, e eu fiquei em casa sozinho. Eu liguei para ela, ela falou, está tudo bem? Você está onde? Eu falei, estou aqui em casa. Ela falou, mas está tudo bem? Aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar, ela falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, nossa, como é ruim. Ela falou, mas ela casou, ela não pode ficar com você. Eu falei, mas está tão ruim. Eu falei, está tão ruim, né? E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, como Deus muda a gente. Quando é que eu me preocupava com isso? Quando é que eu queria estar perto das minhas filhas, perto da minha esposa, perto da minha família? Então tem umas coisas na vida da gente que só Deus muda. Sabe onde eu gostava de ficar? Nos bares, bebendo e jogando. Era o que eu mais gostava de fazer. Mas Deus muda. Deus muda. Sabe quando você não tem prazer de ir para sua casa? Mesmo casado, eu não tinha prazer de ir para minha casa. Hoje onde eu mais quero ficar é na minha casa, chegar em casa.
e ver minha família. Minhas filhas, né, uma já casou, a outra está noiva, mas logo também já vai casar. Aí agora eu estou arrumando um cachorro. A minha filha arrumou um cachorro, depois ela foi embora, levou, ficou. A Renata ficou chorando, arrumei um para a Renata, depois o cachorro veio, ficou 2. Para resumir, tem 5 hoje lá em casa. Mas eu vou falar para vocês, aqui é a diversão nossa. Eu chego em casa, pensa numa alegria, é os cachorros. Que alegria quando eles me veem. Nem a Renata fica feliz daquele jeito. Nem a Renata consegue ficar feliz daquele jeito. O cachorrinho até chora, Du. Falei, tem alguém que gosta de mim aqui nessa casa. Eu queria que os irmãos se colocassem em pé. Chamar o grupo de louvor. Glória a Deus. Sua vida, a nossa vida, ela não está engessada. Que às vezes tem algumas coisas que elas são engessadas. Elas não podem ser mudadas. Elas acabam ficando daquela travada, mas elas acabam nos atrapalhando. Mas elas não são engessadas porque aconteceu de uma forma diferente, alguma coisa que foi imposta para você. Aconteceu porque você mesmo acabou engessando, você mesmo acabou fazendo aquilo na sua vida. Você mesmo acaba distanciando, eu mesmo acabo distanciando de algumas coisas que não é bem aquilo. Nós temos aquele sentimento, às vezes, que nós ficamos olhando. Somente quando você chega na igreja, como é meu caso, não conhecia muitos irmãos aqui. Foi um casal, acho que se apresentou esses dias, que acho que ele está até na bateria. Ele está vindo, conhece a família, mas não conhece todos os irmãos. Comigo também foi assim. Então a gente não conhece todo mundo. Então você começa a olhar e você começa a fazer uma autoanálise. Você começa a fazer, sabe? Ah, mas aquele irmão lá não é muito simpático. Aquela irmã lá não é muito simpática. Aquilo lá, no diferente, olhou feio para mim. Sabe, nós temos isso com a gente. É natureza nossa. E eu até estranhei esses dias, porque minha esposa, ela é muito crítica, autocrítica assim, mas ela veio aqui, Marcelo, e falou assim, nossa, eu amo essa igreja, se eu puder, eu quero vir em todos os cultos. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, agora não sei como eu vou fazer para estar aqui em todos os cultos. E minha esposa se sente muito em casa, como eu também, como eu sempre falei para os irmãos, apesar que eu estou aqui na casa de oração desde quando começou, mas muitos dos irmãos eu não conheço de vista agora do culto, mas não tem uma afinidade, a gente não se conversa, não fala. Mas eu quero dizer para vocês que eu amo todos de coração. Se às vezes os irmãos olharem para mim e falarem, senhor, o irmão está lá com a cara feia. Não, é que a cara mesmo é feia, irmão, mas fique tranquilo, tá? Então eu amo os irmãos aqui. Então nós temos isso com a gente. Então as pessoas começam a falar assim, olha, ali tem um grupinho, outro grupinho, e vai fazendo os grupinhos. A nossa igreja é uma igreja de unidade. É uma igreja de unidade. E para essa igreja multiplicar, nós vamos ter que trabalhar em cima da unidade. Nós vamos ter que olhar e não se conformar mais com a paisagem que nós estamos acostumados a ver. Sabe aquela paisagem que eu falei para vocês? Ah, aquela pessoa sentada, aquela pessoa pedindo, para mim é natural. Mas eu quero dizer para você de uma paisagem que às vezes você construiu na sua mente. Uma paisagem que nós construímos em nossa mente. Porque aquele irmão não gosta de mim, porque ele conversou com o outro, e aquele outro inflamou aquilo, inflamou aquilo, inflamou aquilo. Aquilo vira uma bola de neve e acaba nos distanciando de Deus, e acaba, da vez de multiplicar, nos dividindo. Entende? Eu quero que a partir de hoje, você comece a entender o que Deus tem para a sua vida. Não é necessário que vá. Deus colocou aquilo na sua mão. Por que você não quer fazer mais?
Labrasturi de brecanda abrachuri de brecanda labacai. Xeremlasuri de branda labrachuri de clés. O que Deus te entregou é para você fazer. Não divida a responsabilidade que é sua. Assuma a responsabilidade, porque foi Deus que te colocou. Aleluia. Foi Deus que te colocou. Deus vai levantar homens e mulheres nesse lugar. Pastor, eu sempre ouço isso falar no culto. Então eu te desafio hoje, que eu falo como ministro e um profeta de Deus. Eu determino isso na sua vida hoje. Se posicione como um homem e uma mulher na presença de Deus. Deus te deu dom para louvar, meu Deus do céu. Por que não vai louvar? Deus te deu um dom para cuidar das crianças. Por que não cuida das crianças? Deus te deu um dom para estar com os varões, né? Por que não vem aqui com os varões louvar? Por que não vem? Eu não vi mais os varões aqui. Deus te deu um dom para orar para as pessoas serem curadas. Deus te deu o dom da palavra. Deus te deu o dom da simplicidade, do abraço, do beijo, do carisma, da sua alegria que contagia as pessoas. Você não precisa chegar no culto e falar assim: mas eu não sei falar, eu não prego, eu não canto. Mas só o seu sorriso, meu irmão e minha irmã, já muda a vida das pessoas. Só o teu sorriso muda. Porque tem pessoas que chegam na sua casa, ela não tem um abraço, ela não tem um sorriso. Tem pessoas que chegam no seu serviço, elas são mal recebidas. Vocês querem ver uma coisa que não é diferente? Eu não sei se aqui é. Você já chegou a passar num caixa do supermercado e você falar bom dia, a caixa não responder bom dia para vocês? Não sei se já aconteceu isso com vocês. Lojas, você fala bom dia, as pessoas não respondem, porque estão fazendo algo que não está no coração, porque não alegra o coração. Um dia eu falei para a moça do caixa, falei: bem, seu dia não está bom hoje? Ela olhou assustada. Ela falou: por quê? Eu falei bom dia, você não me respondeu bom dia. Você tinha que responder bom dia só de você ter acordado vivo, já é um bom dia, já tinha que agradecer. Depois a Renata até me tocou, falou: você para de falar isso. Eu falei: Renata, mas não pode. Eu falei: sabe por quê? Daqui a pouco é mais uma desempregada nesse país. Nós temos que fazer o básico em nossas vidas, o básico. Chegar na igreja, pegar na mão do seu irmão, paz do Senhor, olhar no olho, né, Fischer? Na branca, como que é? Na bolinha branca do olho. Falar: irmão, que a sua semana venha a ser abençoada, em nome de Jesus. Você não precisa pegar na mão do seu irmão, virado conversando com o outro, então não cumprimenta. Pega na mão do seu irmão, olhando para o olho dele e fala assim: que a sua semana seja abençoada. Valoriza as pessoas que estão do seu lado. Dá um abraço e fala assim: Jesus te ama e eu também. Isso é importante. Coisa simples, não precisa de muita coisa. Nós erramos por coisas pequenas, simples, fáceis. Chega na sua casa. Desculpa, irmão, você está falando, mas Deus está me incomodando. Quanto tempo faz que você não presenteia a sua esposa? Ou a sua esposa também te presenteia com alguma coisa? Não precisa ter data específica. Coisa simples. Está faltando isso. As crianças. Eu estava conversando com um rapaz que não tem nada a ver com a igreja, mas cada viagem que ele está, ele para num posto de gasolina, traz um bombonzinho para os filhos dele e fala: eles ficam me esperando. Coisa simples e muda a vida, e nós não pensamos nisso. Começa a rever algumas coisas. Eu tenho pensado também. Depois eu comecei a chorar, porque a minha filha mudou de casa. Eu acabei vendo que tem muitas coisas que precisam ser bem pensadas antes de tomarmos algumas atitudes. Hoje nós temos tudo do nosso lado. Valorize enquanto você tem do lado a pessoa que você ama. Valorize seus filhos, sua esposa, seu esposo, as pessoas que estão do seu lado, porque depois você pode sentir falta.
Vamos orar ao Senhor, os irmãos vão louvar ao Senhor.